Olá você, boa noite. Está no ar mais uma edição do Bitcoin News, trazendo o resumo dos fatos com reportagens, entrevistas e o resumo das principais notícias do dia. Quer saber mais informações? Acesse bitcointv.com.br e também nos siga através de nossas redes sociais. Estamos no Facebook, no Instagram, no Twitter e também em nosso canal do YouTube. É só procurar por Bitcoin TV. E agora trazendo para você uma atualização da situação do coronavírus em Caxias do Sul. Até às 16 horas de ontem, o município teve o seguinte prognóstico: um caso confirmado, uma pessoa curada, 12 suspeitos e 13 descartados para coronavírus. A orientação da Secretaria de Saúde é que o paciente com sintoma procure a rede básica para não sobrecarregar as unidades de pronto atendimentos, as UPAs e também os prontos-socorros do município. A Itália é o segundo país mais afetado até agora pelo coronavírus. A taxa de mortalidade da doença causada pelo vírus, o Covid-19, chegou até esta segunda-feira à casa de 7,7%. Para sentir como é que está o clima e como as pessoas estão agindo em relação a esta epidemia, nós vamos agora acompanhar um trecho de uma entrevista que a jornalista Melissa Bueno realizou com Micael Quemelo, caxiense que mora na Itália. Acompanhe trecho desta entrevista. O clima, de um modo geral, é percebido em toda a Itália da mesma maneira como é percebido aqui em Bolonha. As pessoas se isolaram em casa, a grande massa aceitou essa orientação do governo e está seguindo. Tem poucos casos de pessoas que não seguem isso. O clima está... as pessoas estão procurando aproveitar essa ocasião de estar em casa, inventaram uma série de eventos sociais online, por exemplo, o Aperichat, que é o aperitivo via online e tudo mais. Porém, o clima ali fora, quando a gente vai no mercado, existe uma distância, as pessoas não se aproximam, que é realmente a orientação, o pessoal utilizando luvas e máscaras, e saindo somente o necessário. Então, eu posso dizer assim, o clima está bom, mas não ótimo. E no programa Conexão da Bitcoin TV, quem foi a entrevistada desta vez foi a jornalista Thaís Baldasso. Ela mora em Madrid e também nos passou informações sobre a situação do coronavírus na Espanha. Preste atenção em trechos desta entrevista. Na verdade, a Espanha já é o segundo país da Europa com maior número de contaminados por esse novo coronavírus. A disseminação, o contágio é tão rápido que nós mesmos que moramos aqui estamos impressionados. É uma subida em torno de 20% a 25% por dia do número de contaminados, Sim. O que significa que nós ainda não chegamos no auge, da doença. Portanto, todo mundo sim em casa. A Espanha está completamente irreconhecível. Madrid, onde eu moro, que é a capital da Espanha, ela está completamente parada, deserta. Nós estamos em casa desde a última quarta-feira, quando houve então a paralisação das atividades em todos os centros escolares, colégios e universidades, e desde sábado em estado de alerta decretado pelo presidente Pedro Sánchez de permanecer em casa, e aí assim houve o fechamento desde sábado de museus, de teatros, de casas de espetáculos, de estabelecimentos comerciais, algo que não acontecia, para vocês terem uma ideia, desde a década de 30, na Guerra Civil Espanhola. Olha então só. Estamos sendo uma espécie de guerra, de não poder sair de casa para absolutamente nada. Só para fazer o que é estritamente necessário, como, por exemplo, ir ao supermercado, fazer as compras, mas assim, se possível, já fazer compras para 2, 3 dias, para evitar realmente sair de casa, ou uma farmácia, ou uma banca de revista, que são os únicos lugares que estão abertos por aqui. E a contaminação está sendo tão rápida, de forma tão fulminante, eu diria, porque hoje mesmo, neste momento, nós já estamos com 600 mortes por coronavírus. Sim. E 13.800
casos positivos. E o governo está agora mesmo em cadeia de rádio e TV falando novamente, porque assim, não se fala de outro assunto, né, que não seja só isso, por aqui pela gravidade do problema. Então ele acabou de anunciar medidas econômicas ontem e pedindo mais uma vez para que haja esse esforço coletivo, porque nós não chegamos no pico da doença, vai subir ainda mais os números. Então, assim, para quem imaginava, e é bom que todos os caxienses e as pessoas que assistem a Bitcom TV levem a sério o assunto, porque nós aqui também acreditávamos que era simplesmente uma gripe um pouco mais forte. Não, gente, não é. O coronavírus está realmente matando, ele é perigoso, ele é muito mais contagioso e muito mais letal do que uma gripe comum, do que um H1N1. Obviamente que nós não somos um grupo de risco, as pessoas maiores de 60 anos estão nesse grupo de risco, estão mais vulneráveis, especialmente aquelas pessoas que já têm algum outro tipo de doença, né, e que acabam indo para o hospital e que essas doenças são agravadas pelo coronavírus, mas... E ainda relacionados ao assunto do coronavírus. A Visat, a empresa que faz o transporte coletivo aqui do município de Caxias do Sul, divulga que reforçará a higienização dentro dos coletivos. A limpeza será feita com produtos específicos, além da chamada desinfectação da parte interna dos seus veículos. E vamos agora entender um pouco mais sobre o mundo das finanças em um período em que nós temos que estar atento para gastos excessivos. Por isso, nós vamos ouvir um trecho da entrevista do coach financeiro Natanael Buogo dentro do programa Conexão da Bitcom TV. Colocar a casa em dia, colocar a casa em ordem, não somente pelo fato de estar em casa, mas as finanças, né? As finanças é um momento de, vamos dizer assim, se talvez eu não repensei, eu fiquei postergando alguma coisa, agora é o momento. Ou eu não tinha tempo, correria e tudo mais, agora tem. Agora é o momento. Então, para começar a colocar a casa em ordem na questão financeira, estar em dia, definitivamente eu preciso fazer um planejamento financeiro. Eu preciso saber como que estão as minhas contas hoje e qual é a previsão de gastos para esse ano. Porque com todo esse movimento que está acontecendo, eu tenho que ter as contas na minha mão, as informações da conta na minha mão. Então, se eu estou com a casa financeira bagunçada, eu preciso fazer um planejamento. Eu preciso entender definitivamente onde eu estou e qual que é o cenário, qual que é a projeção que eu vou fazer nesse planejamento. Então, eu preciso planejar, eu preciso resistir ao consumismo, definir o que realmente é mais importante. Agora é o essencial, alimentação e saúde. Com certeza. Por que eu falo isso? Que hoje a pessoa estando em casa, bom, agora não vai mais comprar. Não, hoje tem os meios, a internet, etc., Sim. que ela pode fazer as compras pela internet. Mas assim, ela precisa repensar realmente aquilo que é o essencial, aquilo que eu já falei em alguns momentos aqui, o que é prioritário para a sua vida. E resistir a isso. Cuidar do cartão de crédito, cuidar desse consumismo, para que ela venha estar assim, se tranquilizar um pouco nesse aspecto, porque senão pode comprometer lá na frente a questão das necessidades básicas. Então eu preciso primeiro suprir minha necessidade básica. Então eu tenho que colocar em ordem, se está tudo bagunçado, eu preciso saber quanto eu preciso hoje para minha alimentação, minhas necessidades básicas, mapear essas minhas contas. E vamos agora às informações do esporte. Nesta quarta-feira, a direção Grená anunciou a suspensão dos treinos por tempo indeterminado. Os atletas serão liberados com a orientação de permanecer em suas residências. Essa medida foi tomada devido ao risco de contágio do coronavírus. E o Juventude ainda não definiu um novo técnico. O Juventude ainda está à procura de um novo técnico para assumir a equipe no lugar de Marquinhos Santos, que foi demitido na última segunda-feira. Nessa terça-feira, foi cogitado que o técnico Paulo Roberto Santos, do Santo André, seria o novo comandante da equipe alviverde, mas a informação foi negada pela direção do clube alviverde. Há uma grande oferta de treinadores, contudo, por causa da parada dos campeonatos,
Por conta do coronavírus, o anúncio vai demorar mais alguns dias. Não podemos errar. Estamos analisando e buscando informações. Essa foi uma declaração do dirigente Oswaldo Pioner para a minha pessoa ao entrar em contato com ele nessa terça-feira. E vamos agora ao comentário esportivo dele, Marcos Vaz, com você. Boa noite, Edinho Soares, amigos e parceiros da Bitcom TV. Sem novidades ainda, a propósito da contratação do substituto do técnico Marquinhos Santos no Juventude. O diretor-geral de futebol do Juventude, Oswaldo Pioner, reconhece as dificuldades em função de que, primeiro, existe essa parada e uma incerteza em relação àquilo que vai acontecer na sequência do futebol brasileiro. Depois, um mercado que os profissionais que estão na lista, profissionais que foram oferecidos, mas especialmente esses que estão na lista, que são em torno de 2, 3 nomes, o Juventude encontra dificuldade, porque são profissionais valorizados e, portanto, existe uma negociação em que as coisas têm que serem assim muito bem tratadas, né, muito bem encaminhadas para haver um acerto. Então, talvez até segunda-feira, até o início da próxima semana, o Juventude não tenha ainda o seu novo treinador, a sua nova comissão técnica. Os jogadores estão parados, em função também da paralisação do Campeonato Gaúcho e da Copa do Brasil, e, portanto, ainda o Juventude tem algum tempo para fazer ou para encaminhar essa contratação sem atropelos, né? Porque não pode errar. O Caxias decidiu que também os seus jogadores ficam parados agora, estarão de folga, em função desta situação do coronavírus. O Caxias também acertadamente toma essa decisão. Ninguém nesse momento pode ser uma ilha, né? Todos têm que contribuir e se mobilizar para combater esse vírus e, portanto, o Caxias também entra nessa. Hoje entrevistamos no Lance Esportivo, pela parte da manhã, o presidente do Sindicato dos Atletas Profissionais do Rio Grande do Sul, o Paulo César Mocelin. Entre outros assuntos, ele trouxe uma informação importante relacionada à divisão de acesso, mas relacionada também a uma informação que surgiu ontem à noite de que os clubes da primeira divisão do futebol do Rio Grande do Sul estariam montando uma estratégia, assim, ou irão apresentar uma proposta para a Federação Gaúcha de Futebol de finalização do Campeonato Gaúcho deste ano e distribuindo uma cota aí de R$900 mil entre os 10 clubes, tirando a dupla Grenal. Só que hoje o presidente do Sindicato dos Atletas disse o seguinte, que a divisão de acesso pode ser retomada somente no segundo semestre. E se isso ocorrer, não vai ter copinha. Por que eu digo isso? Porque a copinha poderia ser uma alternativa para ajustar vagas para as competições nacionais da temporada do ano que vem e, de repente, até o rebaixamento do gauchão deste ano. Poderia ser encaminhado através da copinha. Mas como a divisão de acesso também existe essa incerteza de quando vai continuar, então, daqui a pouco não vai ter copinha e aí certamente vai frustrar essa proposta que estaria sendo elaborada pelos clubes do interior para apresentar para a Federação Gaúcha de Futebol ali pelo dia 30, né, que é o prazo em que a paralisação do Campeonato Gaúcho vai terminar. Então, vamos ver, né? Vamos ver como é que vai ser solucionado esse problema. É um problema amplo, muito difícil de ser solucionado, e os dirigentes, tanto da Federação Gaúcha de Futebol e especialmente a CBF, vão ter que achar um caminho, vão ter que achar uma solução, porque a tendência é de que as competições fiquem paradas por muito mais tempo, E aí, naturalmente, que as dificuldades serão também, né, serão ampliadas. E os dirigentes estão aí para tentar resolver essa situação. Não é fácil, não é uma decisão simples em nenhuma situação, então vamos aguardar o que vem pela frente. Eu fico por aqui.
E o Bitcoin News encerra por aqui, mas você pode seguir mais informações nos acompanhando em bitcointv.com.br, claro, também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e também em nosso canal do YouTube. É só procurar por Bitcoin TV. Uma boa noite e até amanhã.